Olá, alegria de estar aqui com você e hoje de conversar com o engenheiro agrônomo Roberto Silva, da Grande Porto Alegre, mais especificamente está em Campo Bom neste momento. Olá, Roberto, como vai? Tudo bem, Fernandes? Temos aqui sempre de pé a ordem, né? É isso aí, Gostando aí sempre da tua audiência nos isso aí. programas da Loja Teosófica, é sempre interessante os temas, né? Sim, sim, muita coisa boa para a gente refletir, pensar, autoconhecimento. E hoje você vai trazer também um tema muito importante, Roberto, relacionado à natureza, à ecologia, ao equilíbrio, a uma vida mais saudável, enfim. O Roberto, gente, ele trabalha com agricultura urbana, ele vai falar um pouquinho de hortas urbanas, composteiras, o benefício, né, ou os benefícios de se ter uma horta em casa, uma composteira, reciclagem. Vamos começar, Roberto. O que que é agricultura urbana? Bom, Fernando, a agricultura urbana hoje, a gente montar um histórico do que ocorre a nível mundial, a gente Sim, percebe que as pessoas, hoje nós com quase 9 bilhões de pessoas no mundo, há uma tendência muito grande delas se aglomerarem em grandes cidades, né? sim. E isso é uma verdade que a gente comprova que houve uma migração muito grande do campo para a cidade. Com isso, ter que alimentar grandes populações em centros urbanos se torna uma atividade bem onerosa, né? Você tem que manejar nos cinturões verdes, onde para isso a gente acaba tendo um produto que viaja muito, né? Você corta ele antes, armazena, é transportado, armazena para depois chegar na casa das pessoas e ela comer. Então, na realidade, chega um alimento não vivo, chega um alimento quase que morto, né? Uhum. E em cima disso, o Fernando começa a se criar uma situação, hoje ainda mais nesse ano que passou e nesse ano que está entrando, as pessoas ficaram muito em casas, né? Uhum. Ficaram confinadas. Então, mais uma vez, isso justifica das pessoas criarem uma tendência em ter o seu próprio alimento em casa, né? Esse conceito, a gente já tem difundido muito na Europa, nos Estados Unidos, eles chamam de foodscape. É uma Ah, mistura de paisagismo com comida. Então, as olha. pessoas cultivam em floreiras, em vasos, por isso chamadas hortas urbanas em pequenos espaços. Sem falar que há uma rastreabilidade do produto à medida que você cultivou, você está livre de agrotóxico, Claro. você começa a economia circular. Por quê? Porque à medida que você consome um produto, você acaba gerando um resíduo, e esse resíduo, sendo transformado em adubo, e plantado novamente as coisas, gera uma economia circular, né? Sem falar na diminuição de custo que as pessoas têm nas próprias casas e não comprar o alimento fora, né? E Claro. tendo um alimento sadio. E como funciona? Vocês fazem esse tipo de serviço? Vocês oferecem orientação? Como é que vocês atuam nessa área com os seus clientes, Roberto? Então, esse trabalho a gente desenvolveu dentro dessa conceituação que eu acabei de comentar, Uhum. da gente consumir esse alimento fresco, orgânico, né, reciclando lixo, transformando adubo, né? Então, até tendo essa chamada ferramenta de estresse, que as pessoas vão tocar a terra, né? Poxa, muito bom. Sem falar na promoção dessa educação ambiental e uma economia familiar.
Então, sim, esses são os objetivos. Em cima disso, a gente criou uma conceituação chamada de Doutor Ecos, à uhum, medida que a gente coloca para as pessoas esse conceito de assistência técnica em hortas urbanas nas casas, condomínios. Então, considero a primeira empresa que pensou numa ideia, talvez tenha outras, mas a gente vem contribuir junto com as outras, de dar assistência para as pessoas nas suas próprias residências. uhum, Então, a gente criou um chamado plano de saúde. Às vezes a gente vê no mercado várias empresas vendendo plano de saúde. Eu considero que aquilo é um plano médico, né? sim, Depois que a sim, pessoa está doente, ela vai no médico. Eles vendem como um plano de saúde. A ideia aqui, Fernando, é justamente vender um plano de saúde para as pessoas. À medida que ela cultiva, come bem, aumenta a sim, sua imunidade, consumindo um produto saudável. Então, a sim, partir dali, é um plano de saúde. Então, é a ideia verdade. foi fazer com que as pessoas contratem um plano, porque hoje, se tu falar agronomicamente, quem é o agrônomo que vai na casa das pessoas? Os agrônomos são contratados para ir para as fazendas, né? Sim, Para as empresas, não nas casas das pessoas. E a gente quer quebrar esse paradigma indo para dentro da casa das pessoas. Então, a gente criou o plano de horta urbana, né? Você vê no início da lâmina ali, você uhum, vê a conceituação, que é o primeiro plano de assistência técnica em hortas urbanas, né? sim, Então, a gente ensina desde como colocar, qual é o equipamento que vai comprar. Sempre essa foto ali coloca realmente uma parede verde. Mas o que uhum, a gente faz? Primeira coisa, ver o local que você vai colocar essa horta dentro da sua casa, do seu apartamento, que posição é, aonde pega sol. No mínimo tem que pegar sol uma vez por dia, ali, 2, 3 horas de sol. Isso é uhum, recomendável. E as plantas fazem fotossíntese, tem que estar numa posição que as plantas vão pegar sol. Depois, tem que ter um substrato que elas vão estar inseridas, né? Se for uma horta de parede, elas têm que ter um substrato, nós temos vários tipos. A partir daí, a gente entra nos kits de compostagem. Se tu hum, está gerando resíduo em casa, vamos transformar em adubo para dar para as plantas de novo. Então, ótimo, à medida que você está gerando esse adubo com as minhocas, que depois eu posso comentar melhor, sim, aí são várias, nessas zonas estão passando vários tipos de hortas urbanas que podem ser adquiridas pelo pessoal, né, em várias uhum, situações de casa, né, casa, apartamento. Então, à medida que as pessoas vão cultivando, nem que for chá, as ervas, temperos, elas já têm uma posição em casa de um produto que elas cultivaram, né? uhum, Então, aqui, ó, é umas hortas vertical de janela, em espiral, isso aí você pode colocar de noite, envolve para dentro da casa, fecha a janela, e de dia vai para a janela. São ideias diferenciadas que a gente vem construindo, sempre tem novidade no mercado, e a uhum, gente vai colocando isso para o pessoal à medida que tem essa consultoria, né? A gente vai indicando. Depois, sem falar em pragas, doenças que podem ocorrer, tecnicamente a gente tem tudo orgânico, se trabalha com uhum, produtos orgânicos, né? Aqui a ideia não é o viés de lidar com agrotóxico, né? Então, por exemplo, essa horta que está passando na lâmina agora é uma horta auto-irrigável. Aqui hum, dentro você coloca água. Uma vez não precisa irrigar as plantas. Elas, por diferença de potencial aqui, a própria raiz puxa a água para as plantas. Então, quer dizer, você está num interessante, apartamento, está cultivando, pode botar na sacada, como está essa foto aqui, como pode ser empurrado com as rodinhas até a mesa que vai fazer os cortes das plantas para fazer o próprio alimento, né? sim, É uma ideia um pouco diferenciada, né? Então, são várias hipóteses que se tem, né? A gente pode ir rodando essas hortas aqui, se tu passar a lâmina. Essa outra aqui é uma horta de bacana, bancada feita em metal, sim, onde também a ideia é tudo auto-irrigável,
a ideia é as pessoas cultivarem a maior quantidade de alimentos em cima dela, né? Uhum. Roberto, você e sua empresa levam também essas melhorias ou essas ideias, ou esse serviço para condomínios, escolas, empresas, hotéis, além das residências, né? É um trabalho bem amplo que vocês fazem. Perfeito. A ideia é começar até pelas escolas. Por quê? Porque as escolas estão fomentando já a criança ter uma alimentação saudável. Eu gostei muito que, anos atrás, o governo implantou a alimentação nas escolas sendo dos produtores, na volta de cada escola. O município compra e eles entregam. Isso já foi né, uma grande conquista, vamos dizer assim, Sim, de produtores orgânicos. Mesmo assim, a gente fomenta com que as escolas coloquem essas hortas à medida de aprender para a criança levar para casa os pais e excelente. continuar isso com os pais. Né? Essa é a Uhum. ideia. É Aqui também... excelente. Oi? É a conscientização desde cedo, né, Roberto? Perfeito. Já começa pela criança, que ela é um multiplicador. Então, eu vejo muito que a criança hoje, o que ela comia? Salgadinhos, coisas industrializadas, que se a criança tem esse hábito dela e cultivar na escola, e depois ela colher e ela fazer o alimento, ela participar da Sim. construção do alimento dela. Inclusive, em cima desse tema, a gente trabalha também um curso com grãos pré-germinados, que é um Legal. curso bem interessante também, além das hortas urbanas, faz parte, é a gente cultivar grãos e pré-germinar eles. A gente come os grãos, quando estão germinando, eles aumentam a sua potencialidade Ah, de proteína, é fantástico. É tipo comer broto, né? sim. Só de alfafa, não é só Uhum. broto de feijão. Ali a gente trabalha com N técnicas para fazer pré-germinação, né? Sim. Se botar num papel borrão, esses papel toalha, Uhum. e colocar sementes lá e enrolar e molhar o papel, depois de dias tu abrir já tem uma pré-germinação. É Isso maravilhoso. é fácil de aprender. E Aqui essa em aqui? cima está vendo uma horta hidromodular em cima de um prédio. Isso aqui é em cima de um apartamento, de uma unidade que a gente constrói também, Uhum. um jardim suspenso, esse aqui exclusivamente com hortas, né? Sim. Muito Então, os bonito. prédios, condomínios, a gente faz em empresas, o Grupo GetNet fez com a gente aqui em Campo Bom, tem várias empresas que cultivam essa ideia. Então, também dentro das empresas levar essa área. E os condomínios nem se comenta, pode ter uma horta para todos e toda semana ter produtos diferenciados para os condôminos. Claro, Isso é uma maravilhoso. oferta que eu deixo a proposta no teu programa, que os condomínios cobram tanta coisa dos condôminos e Uhum. uma horta com reciclagem é tão barata a fazer que daria para atender todos os condôminos com uma assistência sendo dividida. É onde a Excelente. gente chama no grupo Dr. Ecos, os planos coletivos. Uhum. Existem os planos individuais, voltando ali aqueles planos de saúde, Fernando, vamos Uhum. colocar plano Sim. individual e plano coletivo, né? O Sim. plano coletivo é para indústrias, né, empresas, condomínios, né? São planos coletivos, não custa caro, né? Aí também a gente está mostrando exemplos de hortas que pode ser feito e fica num paisagismo bonito, né? Isso aqui tu pode plantar vagem, enfim, plantas de hábitos indeterminados, que a gente chama, né, que tem que se grudar nos fios, tomate, né, ervilha, né, enfim, vários grãos, dá para usar esse tipo de técnicas, né? Uhum. Isso é o que a gente vem apresentando. Essa outra foto aqui é numa universidade aqui do Sul, a Fevale, onde foi implantado esse sistema
de paisagismo, mas pode ser com horta também, né? Uhum. Então, são diferenciais que se faz, né, com um tipo de horta, né? Roberto, e a composteira, vocês também, né, nesse sistema de compostagem, a sua firma, a sua empresa, ela oferece também esse sistema de compostagem Sim, para fazer dentro da própria casa, as composteiras também, residenciais? também. Vamos terminar de rodar essa lâmina das hortas, que ó, Tá. aqui aí eu já Uhum. entro nas compostagens. Aqui um exemplo prático, que é um amigo que desenvolveu uma linha gourmet só para chás, ervas e temperos. São Olha. vasinhos pequenos, com o nome ainda. Eu achei muito interessante. Ele Muito, faz muito. parceria com a gente. E esse tipo de vasinho, rodando mais a lâmina ali para baixo, veja bem, até aqui a água fica armazenada embaixo para não ter problema Ah, de insetos, de zika, de mosquito. Então a água, a própria planta puxa a água. Tem um caninho aqui por dentro e a água fica armazenada aqui embaixo. Então a e, própria planta puxa a água, sem hum, estar aberto o contato com para ter mosquito, criação de mosquito aqui. sim. A minha outra técnica. Mais embaixo, aqui a turma da Dr. Ecos, que já é uma foto ilustrativa, né? Mostrando os tipos dos planos que a gente é, como se fosse doutores de plantas, né? É a ideia para a gente colocar, né? E eu não sei se ainda tem nesse aí, eu acho que não tem as hortas hidropônicas. Eu acho que não vai ter nessa lâmina. A gente tem também uma horta chamada mini hidroponia, onde você cultiva também as plantas dentro da água, né? É outra técnica, né? Bom, Tem um em e-mail cima, também, Roberto, né, que você pode disponibilizar. Pode ser o acan@terra.com.br, caso as pessoas interessadas queiram perfeito, entrar em pode contato com ser você. nesse meio. Pode ser nesse meio ou no site da empresa, né? Aqui, No Ecos site da Recicle. empresa, entrando em hortas urbanas, também vai ter todo o arcabouço. Se tu puder colocar ali o site, Tá, é ele esse dá aqui, para mostrar esses ecosrecicle.com.br. nas urnas, ele consegue abrir todo o trabalho ali dentro. Essas fotos, coisas, tudo tem dentro Uhum. do site, né? Sim, sim. E tu me perguntaste das compostagens. A Sim, gente sim. tem kits de compostagens que a gente trabalha numa forma didático-pedagógica. Então, esses kits a gente chamou de kit reciclei. É uma Hum. minhoquinha de boné, né? Onde ela ensina, ela fala como se fosse para as pessoas dizer o que ela faz, né? Ah, sim. Então, se nós trabalharmos em compostagem é uma técnica agronômica onde a gente usa os resíduos orgânicos, né? Sim. Fazendo com que quebre a cadeia de carbono e os compostos nitrogenados, à medida que entra o oxigênio no meio, que seria revirando, elas transformam um produto chamado um composto orgânico que são absorvidos pelas plantas. Hum. Isso se chama compostagem. Então, em cima disso, a gente consegue, com todos os resíduos nossos, tanto seco como molhados, que os secos são as bases carbono, e os molhados, geralmente, que degradam mais rápido, são os nitrogenados. À medida que Uhum. você mistura isso, como se fosse misturar palha com outro produto. À medida que dá oxigênio nisso, ativa os micro-organismos que fazem a decomposição da matéria orgânica. Uhum. Isso é rápido, né? Ele chega a aquecer até 70 graus centígrados. Se você colocou a mão, e além disso, se a compostagem estiver certa, ela não tem cheiro, né? Hum. Nem insetos, nem ratos. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu vou botar uma composteira em casa, vai me dar cheiro. É porque não está sendo manejado corretamente, né? Tá. Tem que ser revirado, por isso os kits vêm com uma pazinha, vem com ovos de minhoca, que daí a gente chama, partindo da compostagem, a gente entra na vermicompostagem.
O que é a vermicompostagem? À medida que está o composto pronto, a gente inocula as minhocas, coloca as minhocas na caixa. As caixas plásticas, toda furadinha. Então, o que as minhocas fazem? É um bichinho interessante. Elas comem o peso delas por dia, trabalham 24 horas, então elas trabalham num local inóspito, né? Não cobram o salário da gente, não fazem nada. Elas comem o peso delas por dia, imagina se uma minhoca pesa 3 gramas, você botar 1 quilo de minhoca, elas vão comer a quantidade de peso dela por dia. E é interessante que elas comem um produto ácido e transformam um produto básico. Por quê? No interior dos intestinos dela tem as glândulas calcígenas, que elas disponibilizam um produto chamado humus, altamente absorvido pelas plantas, que é o adubo, comida das plantas. Então, à medida que a minhoca comeu e defeca, aquele resíduo dela é o humus. É nitrito, nitrato. As plantas absorvem na hora. Então, e é um produto contínuo. À medida que você botou a minhoca, tu gerou o teu resíduo, a minhoca em 2, 3 dias come tudo. Olha. E as minhocas se multiplicam em progressão geométrica. Então, é interessante. Elas são hermafroditas, né? Elas têm os 2 sexos no mesmo animal, e cada uma põe os seus ovos. Né? É uma aula interessante. Depois a gente acaba falando com isso, né, de ver as minhocas comendo lá, trabalhando, e você colocando o resíduo na caixa e está sempre se sumindo. Aí diz, pô, onde é que foi parar o meu resíduo? Em humus. E aqueles humus vêm para as plantas, você come as plantas, de novo virou uma economia circular. Quer dizer, você não gera resíduo, né? Teu resíduo é zero. Então, veja bem, veja como é interessante isso. Vamos para números, Fernando. Se nós pegarmos uma pessoa, gera, em média, cada país tem uma média. No Brasil, nós estamos perto de 1 quilo. A gente gera 1 quilo de resíduo dia. Aí você pega uma população de 100 mil habitantes, você gera 100 toneladas dia. Concorda comigo? Sendo desse volume, vamos pegar 1 quilo. 1 quilo de produto, 60% é orgânico. Se a gente pegar esse orgânico e transformar na composteira, nós temos, tirando 60% dos resíduos que iriam para um aterro sanitário, né? Uma destinação, às vezes, nem sempre é esse aterro, às vezes a céu aberto. É verdade. Então, isso gerando churume, poluindo os córregos, lençol freático, enfim. Então, o que nós podemos construir pequenininho? Se nós temos uma família de 4 pessoas, ou vamos botar 2, tá? Um casal, geram 2 quilos de resíduo dia, né? Nós temos 1,2 kg que podia ficar na sua casa. Sim, de uma forma útil. Ali, adubo para você fazer a sua horta, seu chá e tempero, e nós estaríamos tirando do poder público de botar esse resíduo em outro lugar. Então, é uma participação pequenininha que estamos fazendo. E se beneficiando com isso como? Fazendo cultivar o seu próprio alimento em casa. Esse é o objetivo da Dr. Ecos, em ensinar como se faz essas práticas dentro da sua casa. Muito bom. Roberto, e você dá palestras, né? Se alguém quiser convidar você, dentro da sua disponibilidade, evidentemente. Sim, a gente tem muitos cursos e palestras, tanto de hortas urbanas, como de compostagem, economia circular dentro dessa área, sustentabilidade, né? Porque os cursos aproximam as pessoas a se interarem. Às vezes a gente não faz por desconhecimento, né? E muitas vezes por relapso, que a gente é mais fácil colocar num saquinho, colocar na frente da sua casa, que alguém vai retirar, né? Então, quer dizer, é uma facilidade muito grande que se tem hoje de alguém recolher. Se não recolher os seus resíduos na frente da sua casa, em uma semana, ninguém mais consegue viver, porque o cheiro vai ser horrível, vai ter rato, vai ter insetos. Então, quer dizer, mais uma vez a gente deixa essa mensagem, né, Fernando, que as pessoas podem contribuir, posso, né?
sim, fazendo a sua parte, né? Então, quer dizer, não é um custo alto ter uma composteira em casa, sim. né? Não é alto, um preço alto pegar uma mudinha que custa 10, 20 centavos de alface, de, Uhum. de, de temperinho verde, tem em casa, né? Às vezes a facilidade de ir no mercado, compra, faz a feira, tu não sabe onde foi manipulado aquele produto, que mãos passou, né? E o que tem internamente na planta. Às vezes, eu como agrônomo, posso ser testemunha, que às vezes tu passa um agrotóxico, a pessoa acha que lavando o produto vai tirar um produto sistêmico que está interno na planta. Não tira. Ele vai parar no teu tecido adiposo, que é o tecido gorduroso que as pessoas têm, geralmente é na barriga, nas bochechas, enfim. Quando a pessoa fica doente, o organismo foi desenvolvido para guardar, armazenar gorduras, ele armazena numa época que você precisar, ele vai usar. Então, veja Sim. bem, um produto tóxico que fica no teu organismo, ele se deposita nesse tecido adiposo. O dia Uhum. que tu comeu, fica doente de novo, porque tu vai tirar o veneno da gordura que estava. Uhum. Uma ocasião, dando palestra, tinha vários médicos e confirmaram isso. Por isso, tu não consegue descobrir que a doença a pessoa tem. Hum. Entrou por aonde? Pela Olha, boca. sim, os agrotóxicos. Então, a ideia, hoje, no mundo, já tem um grande movimento, já passa de 20% das pessoas consumirem produtos orgânicos. Sim. Eu tenho, num curso que a gente dá, eu tenho mais de 100 receitas de inseticidas, fungicidas, tudo orgânico. Vou dar só uma pitadinha, Tá, assim, um pitaco para os certo. outros aí, né? Se tiver problema de inseto nas suas plantas, pode ser qualquer planta, você macera uma pimenta daquelas bem que tem capsaicina, é aquela que dá ardência na boca, você deixa macerado num litrinho d'água, uma meia dúzia de pimenta, e você põe no pulverizador, coa e põe no pulverizador e pulveriza a tua planta. Os insetos não vêm mais. Olha. É o segredo da natureza. Poxa, A não própria é? natureza, as plantas companheiras, Sim, e as plantas repelentes, né? Então, em cima dos cursos, é bem ilustrativo, que quando a gente trabalha nos treinamentos, as pessoas saem com várias receitas para sim, fazer em casa, né? lógico. Bicarbonato de sódio, eu digo, é uma coisa que tu usa na comida, excelente produto de limpeza, quer dizer, tu tem, não precisa comprar outras coisas. E quanto custa 100 gramas de bicarbonato? Sim, bem barato. Então, são coisas que não tem nada novo que a gente está falando. A gente está falando coisas dos nossos avós, Sim, que eles cultivavam em casa, as nossas mães iam na horta, nos fundos de casa, colhiam e vinham fazer a comida. que delícia. E voltando ao início da nossa palestra, nosso tema hoje, Sim, para tu ver que as pessoas abandonaram, elas vieram para a cidade abandonaram. e não trouxeram junto os hábitos que os avós e pais traziam, né? Que era ter um pezinho de couve, alface, É, saladas em geral, grãos, eles não compravam, né? sim. Hoje você chega Tomatinho. nas prateleiras dos mercados, é cheio, né? É. É isso, Roberto. Poxa, nós estamos conversando, fazendo o programa de hoje com o engenheiro agrônomo Roberto Silva, da Grande Porto Alegre, lá em Campo Bom. Roberto, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Espero que você seja convidado aí para palestras, que seus serviços, né, aí da sua empresa sejam compartilhados, né, por muitas casas aí do estado, do Perfeito. Brasil. Agradeço o espaço que tu destes aí para a gente, né? A gente tem uma base em Florianópolis também, né? Ah, ótimo. Temos montando uma base boa em Florianópolis e aí a gente vai poder atender também o público daí, porque a gente está montando mini franquias. A gente não pode atender o Brasil todo. Claro. Então a gente está abrindo
se tu me permitir no espaço, Lógico. mini franquias. Por exemplo, as pessoas que gostam do tema e têm interesse em atender determinadas comunidades, eles adquirem a mini franquia da Dr. Ecos, são treinados para isso, e a gente coloca os profissionais que a gente dispõe para atender esse público. Não precisa ser alguém na área agronômica, na área técnica que vai atender. Eles podem gerenciar com a tecnologia que nós desenvolvemos de produtos e serviços, está à disposição. E o conhecimento é aberto para todos. Então, se tiver alguém no público, eu gostaria de pegar uma mini franquia e gostaria de trabalhar no bairro X, porque a gente não consegue atender muitas pessoas. Claro. Eu não consigo ter um universo de mais de 100 pessoas, eu não consigo atender no mês. E isso abre um negócio para as pessoas fazer também. Então, fica aí o convite, né? A gente está nos endereços que tu deu para a gente, atendemos no WhatsApp, né? Ficamos à disposição, meu irmão, sempre de pé e à ordem. Muito obrigado, Roberto, igualmente, meu querido. E a você que nos acompanhou aqui nessa entrevista com o Roberto Silva, engenheiro agrônomo, muito obrigado pela participação e até o próximo Cá Entre Nós. Porque na vida a gente quer se conhecer, cá entre nós. Cá entre nós, assim que eu vejo você, amigo desses que não dá pra perder.